Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 2 de fevereiro. Agora na Espanha são 10 horas e 3 minutos. No Brasil, 6 e 3 da manhã. Vocês vejam que aqui no gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal, depois de promover essa mega explosão ascendente, foi uma explosão para os dois lados, né? Quando o Jerome Powell começou a falar, explodiu para baixo, mas acabou confirmando uma grande explosão ascendente. Então isso aqui, com certeza, foi uma onda, uma sub-onda 1, numa sequência de ondas que vai levar a BTC aqui para o nosso alvo da onda 3 em 25 mil dólares. Agora eu estou no gráfico diário. Ó, vai buscar esse topo aqui do dia 15 de agosto. Voltando aqui para o 4 horas, a gente fez uma sub-onda 1, a gente com certeza está numa sub-onda 2, que vai ficar triangularizada, vai ficar pipocando entre essa upper aqui na altura de 23 e 23.750 e vai ficar fazendo topos descendentes, fundos ascendentes, para depois se desdobrar numa sub-onda 3 e numa sequência de ondas buscar o nosso alvo, que está em 25 mil dólares. No diário a gente abriu um candle comprador de muita força, porque ele colocou a protuberância acima dos topos anteriores, que estavam ali em 23.816 e 23.960. A gente fez a máxima nessa madrugada em 24.253. Então, gente, para quem ficou esperando BTC a 16, sinto informar que o trem já passou e vocês ficaram na estação. Agora no intraday, a BTC aqui, ó, lambeu há poucos minutos atrás, né? Não deu nem uma hora e pouquinho atrás, a penúltima lower, e tá voltando forte em direção ao VWAP, tá dando bons trades. Ontem, com toda aquela violência movimentacional, todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain, todos os sinais no copy trade fecharam no gain. Hoje já fecharam 2 sinais no copy trade no gain, já fecha tudo no gain e lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, há rumores de que a Dogecoin vai migrar do Proof of Work para o Proof of Stake. Enfim, muitos mineradores não gostaram dessa notícia, mas o consenso Proof of Work é passível de muitas críticas, como gasto excessivo de energia, mas como eu já reportei aqui, em relação à BTC, muitas plantas de produção de energia elétrica, termonuclear, a própria Itaipu, nenhuma planta de produção de energia hidroelétrica ou termonuclear, não importa qual seja a planta de produção energética, nenhuma delas é 100% eficiente. Itaipu não joga 100% da energia produzida nas linhas de transmissão, e esse excedente pode ser usado para minerar BTC. As críticas em torno do Proof of Work, na verdade, padecem de um conhecimento mais amplo de como funciona o consenso. Mas o fato é que há muitas críticas e talvez isso esteja influenciando uma eventual alteração no consenso de confirmação dos blocos. E uma pesquisa revela, segundo a Livecoins, que 82% dos milionários já buscaram ou estão buscando o aconselhamento financeiro sobre BTC e mundo cripto. É o novo normal. E o Tesouro do Reino Unido publicou um documento que é a estrutura da regulamentação cripto no Reino Unido. Vai ser a base do marco legal regulatório. Tece muitas críticas, reporta a necessidade de ampla fiscalização, não só sobre CeFIs, mas também sobre DeFIs e misturadores. Enfim, o documento aborda uma série de questões. Na seara geopolítica e finanças internacionais, quanto mais o Jerome Powell falava, mais os mercados e ações se recuperavam. O Fed desacelerou o aumento de juros, que estava lá em 0,75, agora baixou para 0,25, mas disse que tem mais trabalho a fazer. O problema todo, gente, é que a rodada de impressão de dinheiro é inevitável. O Congresso vai aumentar o limite do teto de endividamento e o pau vai cantar em termos de
numa nova rodada de impressão de dinheiro, justamente porque não há como segurar essa camisa de força. Só em juros, os Estados Unidos têm que pagar 1,5 trilhão de dólares. Ou seja, mesmo tentando secar a liquidez, o fato é que o balanço patrimonial do Fed se expandiu demais. E agora, uma redução não é tão fácil assim. E a Ucrânia intensifica a luta contra a corrupção. As autoridades lançaram novos processos criminais, inclusive fizeram busca e apreensão na casa de um bilionário líder ucraniano. Enfim, em meio à guerra, a Ucrânia combate a corrupção. E a Ucrânia também alertou que uma nova ofensiva russa vai se aproximando. A Rússia estaria reunindo centenas de milhares de soldados e inclusive mercenários do grupo Wagner, que está aceitando nas fileiras condenados, integrantes do sistema penitenciário russo, que em troca de uma remissão da pena entram nas fileiras de combate. Tá uma verdadeira balbúrdia. O fato é que muitos crimes de guerra estão sendo cometidos, principalmente por esse grupo Wagner, que quando encontra as tropas ucranianas é morte dos dois lados na certa, porque eles não respeitam nenhuma ética militar. Ou seja, é bizarra essa situação. Nesse cenário, a BTC vai acumulando. A gente está agora desenhando uma sub-onda 2 aqui no 4 horas, que vai explodir numa sub-onda 3. Se a onda 1 avançou, deixa eu botar aqui em percentual, a onda 1 dessa explosão avançou 4%. Então, se a onda... Aí a gente está numa sub-onda 2, se a onda 3 avançar 4%, a próxima parada da BTC vai ser 24.700, por aí, ou um pouco mais ou um pouco menos. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.